Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Em abril de 1957, a editora australiana Frill publicou o primeiro número da Giant Size Phantom. A proposta do título era trazer uma edição especial do Fantasma com um número maior de páginas. No caso, aquele primeiro número saiu com um total de 92 páginas. A Giant Size Phantom se caracterizou por trazer, além de histórias do Fantasma, também aventuras protagonizadas por outros personagens australianos, muitos deles inspirados no próprio Fantasma. A Giant Size Phantom, nesse primeiro momento, teve um total de 26 edições publicadas até abril de 1961. Décadas depois, mais precisamente no mês de maio de 2017, a Frill voltou a publicar a Giant Size Phantom, reiniciando a edição. A proposta permaneceu a mesma, que é a de fazer um mix de histórias do Fantasma com outros personagens australianos. O que é interessante é que nessa segunda fase já houve inclusive histórias em que o Fantasma tem crossovers com os personagens australianos, principalmente aqueles inspirados nele. Até junho de 2025, a Giant Size Phantom já havia publicado um total de 33 números nessa segunda fase. E esse vídeo é para mostrar para vocês essa edição aqui da Giant Size Phantom, a edição de número 29, que traz histórias brasileiras. Bora conferir o que a gente tem nessa edição aqui. Bem, aqui temos a edição número 29 da Giant Size Phantom. Essa edição foi lançada em junho de 2024. Aqui nós temos 3 personagens que também aparecem nessa edição: o Phantom Ranger, Sir Falcon e The Shadow, respectivamente Cavaleiro Fantasma, Águia Negra e o Sombra. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou essa edição. Tem umas surpresinhas nessa edição pra gente. A começar pela capa. Como a edição é especial, né, com histórias brasileiras, eles colorizaram o Fantasma com as cores brasileiras. A arte dessa capa é do John K. Snyder III. Poxa, muito bacana aqui. Começamos com The Childhood of the Phantom, uma versão de Mozart Couto. Como eu disse, aqui são histórias brasileiras. Então nós temos aqui o Fantasma lá caçando piratas, aquela coisa, né? Porque eles tinham roubado um baú da Caverna da Caveira, e nesse baú estava um colar que pertencera à mãe do 21º Fantasma. E aí nós temos a versão do Mozart Couto para The Childhood of the Phantom, uma história escrita pelo Lee Falk. Ele faz aqui a sua própria versão. Particularmente gostei bastante dos desenhos, gostei do andamento da história, né? A divisão dos quadros, muito bacana mesmo. Tem um jeito, em alguns momentos, mais cartoon. Muito interessante isso. Eu acho muito curioso ver como é que os artistas brasileiros dão forma às histórias do Fantasma, principalmente aqui, que é um roteiro pronto, né? Basicamente é uma adaptação do roteiro do Lee Falk. Muito bacana aqui o jovem Kit, Guran indo buscá-lo, a morte de Mold, a mãe do 21º Fantasma, a morte do 20º Fantasma, né, o juramento. Olha que página, que splash page incrível essa. Aí nós temos aqui a segunda história, uma aventura de Sir Falcon, né, no caso o Águia Negra, saiu originalmente na Águia Negra número 100. Essa edição original é de 1966, né, escrita por Ernesto Genovo e com a arte de Arnaldo Sinatti. O Águia Negra é um personagem totalmente inspirado no Fantasma. É um personagem criado por Peter Chapman, totalmente inspirado no Fantasma. Só que ao invés dele, o primeiro Águia Negra era um cavaleiro da corte do rei Arthur, que fez um juramento para que ele iria combater a injustiça, a ganância, toda coisa exatamente igual ao Fantasma, só que remontando aos tempos do rei Arthur.
né? Mas, cara, assim, eu vou ser sincero. Eu li isso aqui como uma história do fantasma. Isso aqui é uma história do fantasma, sabe? Não tem como ser diferente. Não tem como você ver isso aqui de uma forma diferente, né? Até mesmo a questão assim do juramento, o fato de que o Águia Negra, né, o Sir Falcon, ele também esconde o rosto, ninguém vê o rosto dele sem a máscara. É uma história do fantasma com outro personagem. Temos aqui agora uma história publicada em 1966 na Cavaleiro Fantasma número 77. Cavaleiro Fantasma, ou Phantom Ranger, também é um personagem criado pelo Peter Chapman, inspirado no fantasma também. Ele também tem a fama de ser imortal. O nome dessa história é O Guerreiro Invejoso, com texto de E.G. Novo, novamente, Ernesto G. Novo, e desenhos do Milton Sardella. Outra história que poderia acontecer com o fantasma. Outra história que poderia acontecer com o fantasma. Toda a questão, né, dele ser um homem branco, honrado pelos nativos, está tudo presente aqui. As habilidades, né, do personagem, está tudo presente aqui. Então, assim, a vantagem desses personagens é que eles têm um senso de reconhecimento, eles são muito familiares. Legal que aqui propagandas da época eles mantiveram, né? Super-Homem, TV Globo, Canal 4, olha que barato. Acho que era o Super-Homem com o George Reeves, eu acho, esse aqui. Acho que era o George Reeves. Muito legal. As ilustrações foram muito bem escolhidas, as histórias, né? Porque eu acredito que foram assim, foi uma escolha difícil, dada a escassez desse material, principalmente na gringa. Não tenho informações de como é que foi a negociação para poder levar esse personagem para lá. Aqui nós temos The Grateful Lion. É uma história do fantasma publicada em 1963 na revista Fantasma número 82. Não temos informações do autor da história, mas os desenhos são de Adir Teixeira. Olha, gente, 1963. A RGE já fazia histórias próprias do fantasma, o que nos leva a saber, né, que foi uma das primeiras editoras a licenciar o personagem. Ou não, talvez ela tenha feito algumas das primeiras histórias sem o devido contrato. Isso aí é uma coisa até para eu pesquisar, para depois trazer essa informação melhor para vocês. Mas olha, gente, as ilustrações, o Adir Teixeira consegue emular bem o estilo do Wilson McCoy, mas tem uma coisa toda própria dele ali, né? A próxima história saiu na revista O Águia Negra, número 29, de setembro de 1959. É uma aventura do Sombra. A gente não tem informações sobre quem é o autor dessa aventura, quem é o ilustrador. Mas, mais uma vez, o personagem está aqui mostrado, né, emulado exatamente como os originais. E o Sombra também é um personagem criado pelo Peter Chapman. Ele tinha, né, ele usava uma máscara que cobria todo o rosto, ficavam só os olhos, e é interessante que o cabelo não era coberto pela máscara. Eu sempre me questiono, né? São personagens que, inclusive, eu preciso conhecer mais, preciso ler um pouco mais deles, porque eles têm me chamado muita atenção, principalmente depois que eu li alguns crossovers deles, feitos pelos australianos. Mais uma vez, né, o Brasil fazendo suas histórias próprias acaba tendo um estilo seu, né? Os artistas brasileiros, eles procuravam emular o estilo original, mas há uma coisa que você reconhece como sendo o estilo brasileiro. Tem uma coisa aí legal. O Sombra, ele tem uma identidade civil que de vez em quando aparece. Essa história aqui eu achei um barato. Essa história é uma história do Franco de Rosa, com desenhos do Valmir Amaral, e essa história foi feita especialmente para essa edição. Especialmente para essa edição, tá? Aqui nós temos o fantasma contando para os filhos dele sobre outros heróis mascarados. E ele vai falando, né, que quem anotou nas crônicas foi um cara chamado Peter Chapman. Aí ele fala do Águia Negra, né, do Sir Falcon, depois ele fala do Phantom Ranger, e aí ele fala do Sombra.
E ele diz, né, que no final aqui ele diz que, segundo Peter Chapman, esses heróis nunca encontraram, né, nenhum dos ancestrais do fantasma, porque eles vivem em uma outra dimensão do tempo e do espaço. Uma forma bacana que o Franco de Rosa e o Valmir Amaral encontraram para explicar por que o fantasma não se encontrava com esses personagens tão parecidos com ele. E na sequência, fechando a edição, nós temos essa história, A Morte Vermelha no Cinturão Rubro. Foi publicada desse jeito aqui. É uma história originalmente publicada no Super Almanaque do Fantasma número 1 de 1980. Eles aqui reproduziram ela colorida. Não entendi por que eles optaram por colocar assim, tá? Não sei se foi para economizar página, não sei, mas tá aí, tá valendo aí a publicação. É uma forma até dos australianos terem contato com a arte de quem? Valmir Amaral, né? Essa história é uma história do Valmir Amaral, né? Ilustrada por ele. Não se sabemos exatamente quem é o autor. Ela é acreditada a um escritor italiano desconhecido. A gente que cresceu ali nos anos 80 é bacana ver o fantasma na cor vermelha, né? A gente cresceu aqui no Brasil, muitos de nós, os fãs mais antigos, só lembram do fantasma, tem a lembrança mais antiga do fantasma na cor vermelha. Essa edição acabou saindo ali, ela sai, como eu disse, em junho de 2024, e por isso ela sai logo depois do falecimento do Valmir Amaral. Então ele não chegou a ver essa edição. Mas como uma forma de homenagem, eu achei muito bonito que eles colocaram aqui, na última capa, eles colocaram uma homenagem a Valmir Amaral, né, 1939, 2024, com a arte dele para o Fantasma, para o Águia Negra, Flash Gordon, Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira, e eles reproduzem uma carta que o Valmir Amaral mandou para o Glenn Ford, que é o editor, né, da Frio. Muito tocante essa homenagem, uma edição realmente muito, muito bacana. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, dando aquela força pra gente. Você pode fazer isso fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica aqui na descrição do vídeo, ou, se você preferir, você pode fazer um Pix de R$2, de R$5 pra gente. A gente não é orgulhoso, tá? A chave Pix tá aqui na tela, é o nosso e-mail. Você assim vai estar ajudando o canal Fantasma Brasil a permanecer com o seu trabalho e vai ter meu muito obrigado. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você já sabe, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?